Jair Bolsonaro pegou joias que ganhou como propina de ditadores árabes. Ele pegou essas joias, vendeu nos Estados Unidos, mas até então o que nós sabíamos? Olha, o Bolsonaro pegou essas joias de propina e colocou para venda em lojas americanas. Tem muitas lojas, tem até série lá no Discovery Channel que mostram lojas que qualquer um vai lá e penhora o que quiser. Então, se tem uma joia, você fala, nossa, eu tenho aqui uma joia, vale não sei quanto. Você vai lá, eles te pagam um valor menor do que é o valor da joia, né? Porque vão revender. E tem o outro tipo, que é o que foi feito pelo Bolsonaro algumas vezes, que é, olha, eu te dou o meu bem aqui, a minha coisa de valor, uma joia, eu não vou receber nada agora, quando vocês venderem, eu recebo. E a suspeita é que o Bolsonaro tinha já compradores certos para algumas das joias, ou seja, Bolsonaro deixava lá, olha, tenho joia aqui, quando alguém comprar eu recebo. E já logo depois alguém ia e pegava a joia pelo preço ou acima do valor de mercado. Por que, Thiago? Porque era propina. A maneira de pagar propina sem que ninguém jamais ficasse sabendo. Ou seja, a coisa vai ficar muito, mas muito feia para o Bolsonaro. Quando eu falei DR, é porque deu ruim mesmo. Ou seja, olha só o esquema do Bolsonaro. Eu vou falar, se realmente esse era o esquema do Bolsonaro, tá mais inteligente do que os esquemas que a gente imaginava, viu? Ó, parabéns, vocês aí já têm um QI acima de um cachorro. Pronto, parabéns. Não chegou ainda num macaco, num chimpanzé, mas já passaram de um cachorro. Vocês, olha, que ideia. Então, antigamente, os esquemas de corrupção da família Bolsonaro, eram assim. O Flávio Bolsonaro chegava e falava, pô, roubei um monte de dinheiro público por meio de rachadinhas, eu preciso lavar esse dinheiro. Como é que eu vou fazer o dinheiro ilegal se tornar legal? Aí ele ia lá, comprava um imóvel, pagava o imóvel com dinheiro vivo, tinha que ir lá no cartório falar que o imóvel foi feito de tal maneira, colocar um preço diferente. Aí você viu, o Ministério Público descobriu tudo, fez denúncia contra o Flávio Bolsonaro, o Queiroz foi preso, deu ruim, depois descobriram que o Bolsonaro comprou aí mais de 100 imóveis com dinheiro vivo, ou seja, a maneira que eles tinham para lavar o dinheiro roubado era uma maneira que a justiça percebia, e percebia facilmente. Então pensaram, pô, temos que agora, com o papai Jair na presidência, fazer um esquema de corrupção melhor do que esse esquema aí dos filhos Flávio, Carlos. Flávio e Carlos são aí os dois investigados, né? O mesmo esquema também funcionava no gabinete do Eduardo Bolsonaro, mas era o esquema que pô, a gente contrata um assessor com dinheiro público. Para quem não sabe, um deputado tem mais de 100 mil reais de verba para contratar assessores. Deputados estaduais do Rio de Janeiro também tem, deputados tanto federal quanto estadual. Os estaduais dependem de cada estado, os federais têm 124 mil reais, se eu não me engano, não sou deputado, não sei, se eu não me engano, 124 mil reais por mês de verba para contratar assessores. Então, quando você fala, Thiago, a comunicação da esquerda tá ruim, eu sei. Tem aí mais de 70 deputados do PT, não sei quantos do PSOL, cuja comunicação também é muitos deles, a grande maioria, a esmagadora maioria, alguns não, mas a esmagadora maioria, a comunicação é uma porcaria, e eu fico imaginando onde eles enfiam essa grana toda, tá? Os de extrema-direita, você vê que a comunicação deles é boa. Boa parte dessa grana aí que eles têm, até outras verbas aí, eles vão tentando roubar, mas a parte da comunicação eles fazem. O que acontece é o seguinte, o deputado estadual Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro pegaram parte dessa verba e, ó, por meio de rachadinha, ou no caso do Carlos, inteirinha. Os contratados nem sequer sabiam. Aí você fala, tá, Thiago, o que tem? Tem que eles pegavam esse dinheiro que eles roubavam e eles lavavam, segundo aí algumas denúncias, por meio de imóveis comprados superfaturados. Tá. Agora não. Agora parece um esquema maior, muito maior, porque você vê que só o colar que dizem que era da Michelle Bolsonaro, recebido pelo ditador da Arábia Saudita como propina, aquele colar valia 17 milhões. Então, o Flávio Bolsonaro, para você ter ideia,
Para ele conseguir lavar um pouquinho mais de meio milhão de reais, ele teve que pegar um apartamento. Aí ele comprou o apartamento por 900 mil reais, colocou no cartório que ele pagou só 300. Então imagina o trabalho, ele tem que chegar, achar alguém que está vendendo o apartamento e falar, olha, seu apartamento custa 800, eu vou te pagar 100 mil a mais, mas você vai ter que colocar no documento que você recebeu só 300, tá? E você coloca que recebeu só 300, eu te pago 300 em transferência e eu vou te pagar o resto mais 600 mil em dinheiro vivo. E aí ele fez isso aí, não sou eu, Thiago, dizendo, Ministério Público. Ele fez isso aí, e aí depois ele comprou o apartamento então por 900 mil, declarou que pagou 300 e logo depois vendeu o apartamento pelo preço original, que era 800 mil. Só que aí ele fala, olha, vendi por 800, comprei por 300, lucrei 500 mil. Lavou meio milhão de reais. Meio milhão de reais lavados. Para lavar meio milhão de reais, o Flávio Bolsonaro, aí, segundo não o Thiago dos Reis, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? O Flávio Bolsonaro, além de ter jogado 100 mil no lixo, ele ainda vai ter que pagar o imposto sobre o lucro que ele teve nessa venda. Lucro nessa venda. Porque, olha, ele pagou 300, vendeu por 800, lucrou meio milhão, vai pagar imposto. Então ele perdeu mais de 100 mil. Ok. Agora você imagina se em vez disso esse pessoal começar a fazer o seguinte, pô, vamos pegar as joias e vender nos Estados Unidos. E aí alguém que quer pagar propina pra gente, em vez de pagar propina normalmente, com dinheiro, uma transferência normal, não. Porque a gente vai usar gente que nem sabe que está sendo usada para essa não transferência, mas para essa transação. Como? Bolsonaro manda seus assessores pegarem joias que ele recebeu já como propina, ou seja, já teve a propina que ele recebeu lá. Pegam essas joias e colocam como penhora em lojas americanas. Não as lojas americanas do Brasil, lojas dos Estados Unidos. Em essas lojas aí de joias dos Estados Unidos. E aí, quem quer pagar propina para o Bolsonaro vai na loja e fala, ô, olha, eu tô querendo um Rolex modelo tal, vocês têm? Ele fala, tenho. Ó, coisa, acabaram de colocar aqui, acabou de chegar. Veio do Bolsonaro. Aí alguém, quem quer pagar a propina, chega lá. Que bom, eu quero e eu pago. Nem vou pechinchar, daí o preço e eu pago. Aí você imagina que quando é colocado à venda, a pessoa que coloca à venda diz, olha, eu quero 100 mil dólares por esse relógio. E a pessoa da loja de penhoras pode até falar, olha, isso não vale 100 mil dólares. Mas se a pessoa que está vendendo fala, não, você não me paga. Se alguém pagar 100 mil dólares nisso, você me dá a minha parte, 90, 95% disso aí, pega a sua fração minúscula aí de lucro, que é a sua, enfim, a sua parte, e tá ok. Ou seja, a suspeita é de que o pessoal do Bolsonaro, e olha, eu digo suspeita porque a gente não teve ainda detalhes da delação do Cid, talvez isso não seja suspeita, isso seja já uma certeza para os agentes. É de que eles chegavam nessas lojas e diziam, olha, a gente quer vender tal coisa pelo preço tal. E as lojas, pô, eu não pago, viu? Deixo aqui para mostrar, se alguém comprar, ótimo. Alguém ia lá e comprava. Agora você imagina que o próprio Bolsonaro podia ir lá e comprar. E você vai falar, Thiago, por que o próprio Bolsonaro ia lá e comprava? Porque ele comprava com dinheiro roubado. Talvez seja isso aí das joias. Bom, espero eu que seja qualquer um deles, só que seja o mais rápido possível. Acho que você tem a mesma opinião que eu. Peço a sua inscrição no canal e seguiremos na luta. Falou!